A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra de Deus. Né? O tema sugestivo, um tema que eu quero abordar aqui com você que nos assiste, o preço do pecado. Nós vemos no livro de Gênesis, Deus, ele falando, dando o seu enunciado, né, a sua introdução na história da humanidade com o criacionismo, ou com a criação. Então, Deus formou todas as coisas, Deus formou o universo, né? A Bíblia fala que no princípio a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo na face das águas. E, de repente, Deus começa a construir todas as coisas através da sua palavra. Né? Então, todo o sistema galáctico, toda a galáxia, né? E todo o universo foi feito pelo poder da palavra de Deus. E disse Deus, haja, e houve. Nós vemos isso no primeiro capítulo do livro de Gênesis, né? Haja luminar menor, maior para reger o dia, haja luminar menor para reger a noite, que haja os luzentes, né? Que haja separação entre águas e águas, ou seja, Deus colocando fundamentos e construindo a terra. Aí Deus colocou os animais, enfim, Deus preparou todo o evento, todo o palco para um momento. E esse momento especial era o homem, formar o homem. Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de se aproximar, de andar com o homem. E isso aconteceu no princípio. Porque depois de tudo constituído, né, Deus formou o homem do pó da terra. E foi diferenciado isso. Porque para todas as coisas, disse Deus, pelo poder da sua palavra. Mas quando chegou na aprovação do homem, falou, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, Deus estava ali com a proposta de andar com o homem, de fazer amizade com o homem. E tinha amizade no princípio. Né? Então, Adão foi a pessoa, não foi um homem das cavernas, como dizem alguns historiadores, sem desenvolvimento mental. Não. Adão era inteligente. Ele era tão inteligente que Deus fazia os animais e ele dava nome. Era ele que dava nome. Então, isso era o trabalho de Adão, gerenciar o benefício que Deus tinha dado. Então, todo o universo e toda a Terra, ela estava ali a serviço, né, do homem. Ou seja, o Sol ia aquecer a Terra a serviço do homem. O homem era mantido vivo. Então, todo o sistema hoje, todo o equilíbrio, na verdade, hoje o sistema está desequilibrado, né? Mas no princípio havia um equilíbrio da natureza, né? E Adão era a pessoa que gerenciava isso junto com Deus. A Bíblia fala que no virar da manhã, Deus ia ter com Adão. Ou seja, todos os dias, Deus se comunicava com o homem e o homem com Deus. Então, havia um diálogo. Então, era a perfeita situação. Até que aconteceu uma grande tragédia. E é isso que nós vamos ver aqui. Mas ainda, diante de tanta tragédia, ainda Deus prova o seu amor, que Deus escapa o homem, né? Deus forma o homem, e do homem forma a mulher,
havia uma cumplicidade sobre tudo isso. E haviam ordenanças, ordens, determinações para que essa organização corresse bem. E é isso que nós vamos ver aqui, né? O preço do pecado. Nós vamos ver a tragédia, o que aconteceu com tudo isso, por causa de algumas coisas. Gênesis 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha feito todas as coisas, mas tinha algo ainda que era reservado para que o homem não tomasse, né? Era a única coisa. Então, de todas as árvores, o homem podia desfrutar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, você estava reservado. Era uma determinação de Deus, né? Não era um pedido de Deus. Era uma ordem de Deus. A influência do mal. Adão estava nesse momento, né, com Eva, um momento de relação com Deus, um momento em que não havia dor, não havia angústia, porque o pecado não tinha entrado, ou a desobediência não tinha entrado, né? Porque com o pecado, a desobediência entrou o pecado, com o pecado entrou a morte. Com a morte veio o medo, a insegurança, o desequilíbrio, a depressão, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, né? Então, aqui em Gênesis 3:1 está escrito assim, ó, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, nós vemos uma coação, uma influência do mal tentando envolver Eva, né? E aí a primeira pergunta, e uma pergunta errada, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? E nós vamos ver que Eva não. Eva tinha parte do conhecimento. Eva sabia, quando Deus determinou, que de todas as árvores comereis. E ela falou isso para a serpente. Mas da árvore que está no centro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. E Eva começa a ser enlaçada nesse momento. A serpente, ela entra com a conversa. E Eva se comunica. Isso aqui é a maior evidência do erro da humanidade. Do erro do homem. Dar ouvido para a serpente. Temos que ser sensatos muitas vezes. Temos que ser muitas vezes vigilantes naquilo que nós vamos ouvir e naquilo que nós vamos falar. Porque muitas vezes tem pessoas que usam de palavras tentando persuadir ou tentando lançar o mal, né? Tiago, ele escreve que na língua há toda a perversidade, né? De engano, né? Em Provérbios fala assim que na língua há o poder da vida e da morte. Depende de como você vai usar. E a serpente, ela entra com uma pergunta, tentando desequilibrar Eva, tentando envolver Eva, e ela consegue. Eva se envolveu com a pergunta. E isso, na nossa vida, é o que nós precisamos tomar cuidado muitas vezes, né? Precisamos ser equilibrados, precisamos ser vigilantes naquilo que nós vamos ouvir, para saber se vem de Deus ou não, para saber se vem do diabo ou de nós mesmos. A mulher foi persuadida. O poder da palavra, dentro do poder da palavra, existe um poder de persuasão.
Nós vemos Hitler, um nazista, ele fundou o nazismo e a mensagem que ele conseguiu, a mensagem que ele conseguiu produzir para as pessoas naquele momento foi de que as outras classes eram subhumanas e que a Alemanha era a classe superior. E isso se chamava o nazismo. Com isso, milhões de pessoas morreram brutalmente. Então, a persuasão, Eva foi persuadida numa conversa. Não podemos parar para conversar com a serpente. Esse é um grande segredo. E, às vezes, tem coisas que vêm no nosso coração. Às vezes, coisas que falam conosco e começam a gerar, a produzir a morte. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não orarmos, nós morremos. E tem muitas pessoas que morrem, né? Porque ouviram uma palavra amarga e foi gerando uma enfermidade e chegou ao ponto de trazer uma enfermidade patológica. Começou na palavra e acabou na patologia, ou seja, no corpo. Muitas pessoas morrendo de câncer, morrendo de tantas outras doenças. Muitas vezes pelo fato de ter ouvido uma palavra amarga. Né? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Nisso ela acertou. Mas o problema é que ela estava conversando com a pessoa errada. Ela precisava transmitir essa conversa, ela precisava estar com Adão. A serpente, ela entra numa ação de maior vulnerabilidade. Né? Ela entra numa ação num lugar frágil, ou seja, era a mulher. Adão não estava no momento, porque a serpente começou a conversar com a mulher. E a Bíblia não relata que Adão estava junto. Então, a mulher estava sendo persuadida a uma conversa que ia dar um erro. E nós precisamos aprender com isso. Precisamos tomar cuidado com as conversas que nos fazem mal. Né? Tem conversa que é para paz e para a vida, mas tem conversa que é para a morte. E dessa nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a serpente, uma figura do diabo, está por trás, tentando matar a nossa vida, a nossa alma. A mentira. A serpente, ela persuade, traz a Eva para a conversa e lança uma mentira. E era algo convicto no ponto de vista da serpente. Né? Então, a serpente diz à mulher, certamente não morrereis. Ela trocou a verdade pela mentira. Ou seja, ela fez da mentira uma verdade. E Eva acreditou. Por quê? Porque estava envolvida, parou para conversar com a serpente. Precisamos tomar cuidado. Né? Certamente não comereis, não morrereis. E isso começou a entrar no coração de Eva. Ela ficou convicta disso. Por isso, ela foi comer o fruto. Estava ali, começava a queda. Ali começava o mal na vida de todo ser humano. O diabo, a serpente, não tem poder de ação sobre o homem. Mas ela faz uma coisa, ela influencia. Então, o que leva o homem para a morte não é propriamente a ação maligna, né? Não é propriamente o toque maligno, mas é a influência. É até onde nós damos acesso. E Eva deu acesso. Porque se Eva tivesse parado a conversa, o mal teria cessado. Satanás não poderia tocar, a serpente não poderia tocar. Né? Nós vemos na questão de Jó, Jó era um injusto. E
Satanás teve que, com Deus, pedir permissão para tocar no homem. Então, você vê uma reverência do mal diante do Todo-Poderoso. Então, o maior agravante na vida de todo ser humano não é propriamente o diabo, né? É o pecado. É onde nós damos acesso, onde nós damos legalidade para o diabo agir. Aí, quando o homem dá legalidade, então o diabo tem ação. Né? Tá certo? A coação é muitas palavras ditas, muitas mentiras ditas, se tornam uma verdade, dizem os estudiosos. E isso está dentro da classe, do psique do homem, ou seja, daquilo que ele ouve. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, e é verdade. Né? Precisamos filtrar aquilo que nós ouvimos, precisamos filtrar aquilo que nós vemos e aquilo que nós falamos, porque isso pode gerar em nós a vida ou a morte. Gênesis 3:5, está escrito, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui, a serpente está vendendo para Eva a proposta de que alguma coisa além virtuosa é no poder de Deus. Né? E ela aqui, mais uma vez, coage a Eva a fazer o que é errado. A serpente não poderia fazer nada a não ser influenciar. E é isso que o mal faz, muitas vezes. Muitas vezes o mal influencia as brigas. Muitas vezes a serpente influencia o homem a ingerir drogas. Depois que ele começa a ingerir drogas, aí o mal fala que, aí o diabo fala que ele está distante de Deus e que vai morrer. Né? O diabo influencia o homem a bebedice. Depois que ele se vicia, aí o diabo vem e começa a acusar ele, falando que era um problema dele. Né? Então, é algo perverso, é algo maligno e influenciador. Né? Nós vemos com relação até ao homossexualismo aflorando hoje na Terra, indo contra os conceitos de Deus. Por quê? Porque tornaram essa mentira em verdade e muitos acreditaram. Então, agora, o homem nasce escolhendo o sexo que quer viver. E isso é uma mentira do diabo, que ele vendeu para a humanidade. E muitos estão adequando, absorvendo isso. Né? Muitos estão sendo cúmplices dessa grande tragédia, dessa grande mentira. Né? Porque Deus fez o homem, homem, e a mulher, mulher. E um para fazer parte do outro. Então, aqui, o diabo coagiu a Eva ao erro. Nada mais poderia fazer. O diabo não pode fazer mais. Para ele fazer mais, ele precisa pedir permissão para Deus. Né? Ele fala assim, de comeres, abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem e o mal. Cumplicidade. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A cumplicidade está aí. Adão podia parar um momento, falou, peraí, vamos conversar, vamos rever os nossos conceitos, é isso mesmo? Porque a mulher, ela recebeu essa informação da serpente. Agora, para Adão ter comido, ela deve ter transferido a mesma mensagem. Então, o mal já estava sobre ela. E aí, Adão foi cúmplice. Ele não refutou a ideia, ele não resistiu a essa ideia. E aí pecou também. Né? E foram destituídos
da glória de Deus. Nesse momento, né, o momento, a serpente não tinha entrado em Eva e nem em Adão. Eles deram legalidade para um erro que ofenderia a Deus. E o erro era a desobediência. O pecado, a desobediência, ela gera o pecado. O pecado gera a morte. A morte gera o medo, gera o desequilíbrio, a insegurança, a destruição, né? E isso aconteceu na vida de Adão e de Eva, por uma falta de observância, né? Eles desobedeceram, simplesmente desobedeceram uma determinação, uma ordem de Deus. A queda. Eva come o fruto, Adão come. Nesse momento, começa a haver uma sequela, né, na vida de Adão e de Eva. Isso trazendo como símbolo para a humanidade. Porque todo homem descende de Adão, né? Todos nós descendemos de Adão, porque Adão foi a figura paterna, né? E quando Deus fez Adão, falou assim, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus está falando de perfil, né? De bondade, de retidão, de temperança, de honestidade, de mansidão. E foi isso que Jesus Cristo veio trazer na cruz do Calvário. Aquilo que Adão tinha perdido. Então aí entrou a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, palavras torpes, né? Nós vemos uma família de Adão já destruída, né? Eles geram 2 filhos e um mata o outro. Você vê um sentimento, um resultado de um pecado, de uma desobediência, de um erro. Então é muito agravante quando nós não atendemos os conceitos de Deus. Não é como uma religião, é como uma verdade. Não é assim, então, eu não vou no culto. Não. É eu não viver os conceitos de Deus, os benefícios, a retidão de Deus, aquele que vai me fazer bem, está muito longe de simplesmente por fato de não culto, né? Está muito mais longe disso. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Existem 2 momentos aqui. No primeiro momento, eles perderam o sentimento de inocência, né? Perderam essa realidade, porque eles descobriram que estavam nus. Tinha entrado a vergonha. O pecado trazia, então, o erro trazia para eles uma vergonha. E havia uma vergonha em distanciamento de Deus. Deus nunca se distanciou do homem. Foi o homem que se distanciou de Deus quando pecou. E o homem começa a assumir um papel próprio. Ou seja, eu vou fazer aqui, já não conversar mais com Deus, se ia fazer ou não. Adão não foi conversar com Deus, eu comi do fruto, por favor, vem cá, eu quero falar com o Senhor, né? Eu comi, Eva comeu, né? Ou seja, nós erramos. O que a gente pode fazer? O Senhor nos livra desse mal. Adão não foi fazer isso. Adão foi buscar folhas de figueira, ou seja, era um homem trazendo sobre si o seu próprio domínio, né? O homem trazendo sobre si uma independência de Deus. E não é isso que Deus queria de Adão. Deus queria de Adão e quer de nós uma dependência. Ou seja, o homem não depende de Deus hoje. O homem, ele vai desenvolver uma profissão, ele não ora a Deus. Ele vai fazer e fazer. O homem vai buscar um casamento e ele não pergunta para Deus se vai ser bom. Ele vai fazer e vai fazer. Ele cose seus aventais, ele faz sua justiça, se veste de folha de figueira e traz sobre si conceitos próprios. Por isso, a humanidade está fragmentada hoje, né?
A violência chegou, né? O homossexualismo dominando, porque hoje as leis defendem mais o homossexual do que o heterossexual. Mudou-se essa verdade, essa mentira em verdade, né? E é o que nós estamos vivendo, né? As formas que o homem tem vivido nos seus conceitos estão totalmente opostas ao conceito de Deus. E isso é o homem na sua justificativa, na sua vida, no seu conceito próprio. Não buscou o aconselhamento de Deus e não busca. Eu não posso viver uma vida simplesmente no culto. Se eu for no culto para adorar a Deus, né? Eu aceitei Jesus, estou na casa de Deus agora, estou salvo. Mas eu não estou buscando a Deus, né? Dentro da justiça de Deus, alguma coisa está muito errada. Como é que eu vou para a casa de Deus e não vivo os conceitos de Deus? Não busco Deus o que é melhor para mim. Não compartilho com Deus a minha vida. E Deus está sempre pronto para isso. Muitos estão na casa de Deus, mas não compartilham mais aquilo que Deus deseja. Né? Se Deus deseja se Deus deseja que o homem vá para um lugar, né? E o homem vá para outro, o homem não guardou os conceitos de Deus. Ele está supondo que Deus quer a si mesmo. E não busca, não ora com medo de que Deus vai falar aquilo que não quer ouvir. E essa é uma verdade. Então, cruzemos nossos aventais, trazemos a nossa justiça, e vivemos baseado em cima delas e perecemos como humanidade. E é o que está acontecendo com a humanidade. Né? A corrupção, né? A fragmentação da classe humana, do gênero humano. Né? E é isso. E essa é a queda do homem, longe de Deus. Eu finalizo essa parte aqui, né? Eu estou pregando essa palavra, estou dando ensinamento dessa palavra em 2 momentos, em 2 lições, ou em 2 vídeos, ok? E aí eu te aguardo no próximo vídeo, dando seguimento, dando sequência e finalizando. A nossa referência é base, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e na Manhangaba, São Paulo. O nosso canal, Núcleo e Bate Glória, no YouTube. Dê o seu like, né? Se inscreva, se sentir no seu coração, acione o sininho de notificação para receber os nossos vídeos. Tudo isso vai nos ajudar a ministrar, a expandir, a anunciar o reino de Deus, enquanto Jesus não vem. Um forte abraço para todos e fiquem na paz do Senhor.